Olá, pessoal. A Câmara Municipal de Indaiatuba promove audiência pública para apresentação do projeto de lei 55/2024, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a lei orçamentária de 2025. Declaro aberta a audiência e passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Leandro Pinto. Obrigado, senhor presidente. As informações sobre a lei de diretrizes orçamentárias serão fornecidas pela secretária adjunta da Fazenda, senhora Paula Fernanda. Os cidadãos podem participar, enviando dúvidas e sugestões, até o dia 17 de maio. Passo a palavra nesse momento à secretária adjunta da Fazenda para que faça sua exposição. Boa audiência a todos. Olá, eu sou a Paula, secretária adjunta da Fazenda, e vou dar início à apresentação referente às diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, dando início ao planejamento orçamentário para o próximo exercício, que envolve a elaboração da LDO e da peça orçamentária para 2025. Bem, todo o processo orçamentário, o sistema orçamentário do município, dos estados e do governo federal, todos passam por essa etapa, por esse ciclo em que a gente tem a elaboração da peça macro, que é o plano plurianual, que vigora por um período de 4 anos. Ele sempre é elaborado no primeiro ano da administração, e vai vigorar do segundo ano de mandato do prefeito eleito até o primeiro ano do mandato seguinte. Então, aqui a gente está com o PPA. Exatamente, o exercício de 2025 vai encerrar o ciclo desse plano de 4 anos. Passa tão rápido, o tempo realmente está voando, né? A gente já vai para o último ano de planejamento orçamentário no ciclo do sistema orçamentário. Então, esse plano ele é elaborado uma vez, né, no primeiro ano de gestão do prefeito eleito, ou do governo do estado, ou do presidente, né, e vigora por 4 anos. E, anualmente, são elaboradas a lei de diretrizes orçamentárias, no mês de abril, para dar a direção da peça orçamentária, eleger prioridades, estipular metas de arrecadação, de despesas, de resultados fiscais. E depois, posteriormente, aqui em Indaiatuba, é o mês de outubro, né, que o orçamento é encaminhado para o Poder Legislativo, e no orçamento ocorre a valorização dessas ações que se pretende executar no exercício seguinte. Então, sempre a gente se planeja com antecedência, no ano anterior, e essas peças vigoram no ano seguinte. Então, nesse momento, a gente está no ano de 2024, mas nós estamos elaborando as peças orçamentárias para o exercício seguinte, para o ano de 2025. E a gente já passou anualmente por todas essas fases, e agora, o último exercício de vigência do PPA, nós estamos no mês agora de abril na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, e, em seguida, no segundo semestre, né, encaminhando para a Câmara até o dia 30 de outubro, nós temos o orçamento municipal. Em que consiste a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Então, ela é uma das 3 peças de planejamento. Temos o Plano Plurianual, como eu disse anteriormente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. Ela orienta a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e baseando-se em tudo que foi programado lá no plano plurianual, que era o que ia ser feito no município nos próximos 4 anos. Então, a LDO ela faz esse elo. Os 4 anos planejados, o que vai ser feito anualmente vai para a LOA valorizado. Então, ela constitui um elo de ligação entre o plano macro e a lei orçamentária. Ela dispõe também sobre as metas fiscais, como eu disse, de receita, despesa, resultados primários, nominal, dívida pública, cobrança de tributos, despesas com pessoal, limitação de empenho, enfim, todos os dispositivos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que são de demonstração obrigatória quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também dispõe sobre riscos fiscais, aponta as prioridades do governo para o próximo ano, através da seleção e do ajuste anual das metas estabelecidas no PPA.
delimita o que é possível realizar no ano seguinte, em função da realidade arrecadatória e dos compromissos já assumidos, de forma a não comprometer o equilíbrio das contas públicas e preservar o patrimônio público. Ou seja, se a intenção fosse construir 2 creches no ano de 2025, mas a realidade da arrecadação não tem espaço para a construção de 2, dá para fazer uma, então nós vamos colocar uma, porque, por mais que esteja programado naquele plano plurianual, é preciso dizer de onde vai sair o recurso. E existe toda uma estrutura, né, que permeia a administração pública e que reclama a sua manutenção. Então, já existem creches, já existem escolas, já existem postos de saúde, já existem servidores públicos que precisam receber sua remuneração. Então, a gente tem que cuidar, primeiramente, da manutenção do que já existe, para ver se sobra espaço nessa realidade arrecadatória para incluir ou expandir novos serviços ou expandir os já existentes, certo? Bom, aqui é um resumo do que o projeto de lei, né, que vem na forma do texto, de artigos, da Lei de Diretrizes contém, que são todas as exigências, como eu disse, introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 4 de maio de 2000. Então, há 24 anos, a gente cumpre, né, essas obrigações, delineia esse projeto e valoriza ele no momento do orçamento e executa no exercício seguinte. Então, prioridades e metas da administração para o exercício seguinte, a estrutura e a organização do orçamento, diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento e alterações que possam vir a ser necessárias, estabelece as metas e riscos fiscais, o equilíbrio entre receita e despesa, que esse é o principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o equilíbrio fiscal, né? Então, eu posso ter uma meta de receita de 1 bilhão e a despesa, por questão de equilíbrio orçamentário, também vai ser fixada em 1 bilhão. Mas, se eu arrecado somente 800 milhões, é importante que eu só gaste 800 milhões. Ou seja, em termos de resultado, eu mantive o equilíbrio. Ainda que eu não atinja o valor que eu previ de arrecadação, eu também não gasto. Eu só gasto proporcionalmente ao que eu arrecado, de forma que o equilíbrio das contas sempre é mantido. Então, mais importante do que a meta é manter o equilíbrio. Os critérios e formas de limitação de empenho, no caso de conter despesa por conta de frustração de arrecadação, e o montante e forma de utilização da reserva de contingência, que também é um recurso que foi introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que reserva uma parte do orçamento para cobrir eventuais riscos. E, se ela não for utilizada, né, durante o exercício, ela pode vir a viabilizar a abertura de créditos, porque é uma reserva que ficou quando da elaboração do orçamento para cobrir riscos fiscais. Disposições relativas às despesas com pessoal e encargos, né, se a receita está frustrando, devem ser suspensas contratações de hora extra, se tem condições de dar o dissídio, enfim, todas as questões que envolvem, né, a despesa do pessoal também são reguladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes deve sinalizar como vão ser procedidas eventuais alterações na legislação tributária, deve ser trabalhado, né, de forma a demonstrar no orçamento os custos e avaliação dos resultados pretendidos com a execução do plano, e as disposições a respeito da transferência de recursos públicos para as entidades públicas e privadas. Também a LDO deve dispor sobre o custeio de despesas atribuídas a outros entes de federação, porque no Pacto Federativo nós temos as esferas de governo, União, Estado e município, cada um tem uma fonte de arrecadação para realizar as despesas que são de sua competência. Para um órgão poder custear a despesa de um órgão de uma outra esfera, é necessário que tenha autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também vai dispor sobre os parâmetros de como vai ser feita a programação financeira e o cronograma de desembolso dos valores fixados no orçamento no exercício seguinte.
o critério para início de novos projetos, que consiste realmente em verificar se tudo que já existe está sendo mantido e tem condições de continuar sendo mantido para poder dar início a novos projetos, ou estou construindo aquela creche que foi programada, eu posso construir uma segunda sim, se o recurso para construir a primeira estiver assegurado. As despesas consideradas irrelevantes, que são despesas de pequena monta, também a LDO disciplina como devem ser interpretadas essas despesas. O incentivo à participação popular nas audiências, nos canais de comunicação da administração e disposições em gerais. O orçamento público, então, apesar da gente estar numa audiência expondo sobre a elaboração da lei de diretrizes, é ela que delineia esse orçamento, que é a peça finalística, né, que vai ser executada durante todo um ano. E o orçamento é um instrumento, que, como eu disse, que todas as esferas de governo utilizam, desde o governo federal, estadual, municipal, para planejar o quê? A utilização do recurso que é arrecadado do contribuinte, através dos tributos, impostos, taxas e contribuições, e outras receitas que possuem outras classificações no orçamento. E esse planejamento ele é essencial para fornecer serviços públicos adequados, né, para dimensionar os investimentos e demonstrar o que vai ser priorizado no ano seguinte. E esse é exatamente um dos objetivos da LDO, né, traçar as diretrizes orçamentárias do orçamento, que é aquela peça que vai realmente que precisa concretizar o que está no papel. Um outro objetivo para a LDO é dispor sobre as metas fiscais, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Então, como eu disse, é mais importante a gente manter o equilíbrio do que atingir a meta, porque a meta a gente pode até errar, mas o equilíbrio a gente nunca vai deixar se perder se a gente conciliar a despesa dentro da nossa realidade arrecadatória. Mas a gente pode errar a previsão? Pode errar previsão, e a previsão está sujeita a inúmeras interferências que a gente vai ver mais para frente. O governo federal alterando as regras do jogo durante o jogo, né? E pandemia, eventos imprevistos que acontecem, guerra, né? Economia, inflação alta, Selic alta, taxa de juros alta, uma série de intercorrências no caminho, né? O orçamento fica sujeito a chuvas e trovoadas, e a gente precisa ir se adaptando conforme vai mudando esse cenário econômico também. E, justamente por isso, não há como a gente definir as metas fiscais se a gente não considerar, se não analisar o cenário econômico, né? A gente não pode pensar só, eu tenho capacidade aqui, o IPTU, o ISS são impostos municipais, então, são de gestão do município, eu sei quanto arrecada. Tá, mas a gente tem outras receitas que vêm do governo federal, do governo estadual, são receitas que estão ligadas ao movimento econômico, não só do Brasil, nesse mundo globalizado, acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, interfere aqui. Então, a gente realmente, quando a gente projeta R$1 de receita, a gente tem que ter em mente que a gente está avalizando R$1 de despesa. Então, a gente tenta planejar o máximo possível dentro de uma previsão conservadora para não ter surpresas. Se tiver surpresas, a gente conseguir fazer adaptação, né? De forma que a diferença não fique tão grande para ajustar, porque, como eu disse, não depende, né, da gestão pública municipal muitas das interferências que ocorrem e que afetam o nosso planejamento. Não está no nosso domínio, né? E, às vezes, não está no domínio de ninguém, são intempéries da natureza, são, né, problemas de saúde, então isso é realmente somente na hora do jogo, né, que a gente, durante a execução orçamentária, eu falo que o orçamento é treino e a execução orçamentária é jogo. No treino, às vezes, não aparecem os problemas que aparecem no jogo, né, o cartão amarelo, o vermelho, a expulsão, né, o gol do adversário. Então, a gente tem que está atento o tempo todo, tanto no planejamento quanto na execução orçamentária. E aqui a gente tem, então, um cenário econômico sofrendo, dos 2 episódios mais recentes, nós temos a pandemia, que foi um evento de quase 2 anos, que afetou
a administração pública, a guerra na Ucrânia, né, que faz com que os preços sejam elevados, há uma restrição nos fornecimentos. Aqui na pandemia a gente teve todo, né, uma cadeia produtiva que foi desestruturada, que sofreu muitas interrupções, então foi muito difícil a retomada. E a gente tem, então, cenários dinâmicos, tem muita incerteza, difícil previsibilidade, porque ninguém tem bola de cristal, né? E planejar acaba sendo um exercício de futurologia, porque a gente não domina essas variáveis nem no planejamento, quanto menos na execução. A volatilidade, uma pressão inflacionária, que, né, uma hora a inflação e a taxa de juros são cíclicas, elas andam em direções opostas, né? A taxa de juros serve para regular a inflação. Se a inflação está alta, então obriga, né, a alta da taxa de juros justamente para baixar a inflação, que é o cenário, né, desejado, para convergir para a meta fiscal do governo federal. E, além disso, algo que tem tirado nosso sono e deixado muita preocupação para os municípios, principalmente para aqueles que são menos pobres, porque ricos nós não temos muitos, né, ou quase nenhum, são essas alterações na legislação tributária ou modificações de critérios de rateio, que acabam afetando a administração, e ela não pode fazer nada por isso, porque as decisões são superiores, né, de esferas superiores e de competência tributária das esferas, ou legislativa, das esferas superiores ao município. E, em relação a esse cenário econômico, nós temos essa questão da reforma tributária, que está sendo bem preocupante, que são essas alterações na legislação tributária, modificações de critérios de rateio, e que a gente teme que Indaiatuba seja um dos municípios que vão ser prejudicados por conta dessa reforma, com queda na arrecadação. E essa nossa preocupação, ela encontra respaldo nesse artigo do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Ramalho. Nesse artigo, a reforma tributária dos municípios, que está disponível no site do tribunal, eu trouxe alguns trechos, resumidamente, para a gente refletir sobre isso. Seus efeitos, contudo, tendem a ser expressivos quando se trata da distribuição de dinheiro entre os municípios. Assim, não surpreende que muitos agentes políticos locais manifestem receios quanto a eventuais perdas de arrecadação, sobretudo num contexto em que eles já encontram dificuldades para obter recursos suficientes para custear as despesas obrigatórias e cumprir com suas atribuições constitucionais. Realmente, os municípios têm muita dificuldade, porque cada vez mais obrigação para o município e ninguém diz de onde vai sair o recurso para custear. E somente o recurso que o município tem hoje não vai sustentar um futuro breve. Embora ainda restem muitas dúvidas sobre os desdobramentos que a reforma terá para os municípios, estudos têm mostrado que ela tem potencial para reduzir de forma substancial a desigualdade na partilha dos tributos. Um trabalho recente do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez uma simulação. E, no primeiro cenário, os pesquisadores analisaram qual seria a receita de cada município com o novo imposto, caso a mudança proposta da reforma tributária já estivesse em vigor no ano passado. No total, aproximadamente 50 bilhões de reais, ou seja, 21% dos tributos municipais, trocariam de mãos, beneficiando 82% das cidades brasileiras, onde vivem 67% da população. Continuando esse artigo, mais alguns trechos. A reforma tende a favorecer regiões menos desenvolvidas que concentram, proporcionalmente, mais habitantes e consumo, e, consequentemente, maior demanda por serviços públicos. Por outro lado, há risco de queda de arrecadação em municípios que são sedes de refinarias de petróleo, hidrelétricas ou de grandes empresas prestadoras de serviço. É importante amenizar esse impacto,
para o qual devem colaborar fundos a serem criados, além do fato de que a regra de distribuição dos recursos mudará gradativamente durante uma transição de 50 anos. Segundo o estudo do IPEA, as atuais distorções produzidas pelas diferenças de receita per capita entre os municípios seriam consideravelmente reduzidas. Então, o que acontece? Existe até a reforma tributária, ela foi aprovada, mas ela ainda não foi regulamentada. Esse artigo ele foi feito no final do ano passado e ainda não tinha sido aprovada quando foi editado. Apesar de ter tido algumas alterações na aprovação, ela ainda não foi regulamentada. Então, a gente não consegue ainda dimensionar esses impactos. Mas é muito possível que a gente venha a ter uma perda de arrecadação, como ele coloca mesmo. E que, talvez, esse equilíbrio fiscal que o município de Indaiatuba tem, que foi conquistado com muito esforço, ele pode ser comprometido por essa mudança na reforma tributária. E a gente tem a impressão que assim, os gestores que fazem a lição de casa, que vão atrás do desenvolvimento, que procuram cumprir a lei de responsabilidade fiscal à risca, eles são sempre os mais penalizados, porque corre-se o risco de nós arrecadarmos e o recurso ir para uma outra cidade, para uma outra região, para poder ajudar os mais pobres. Mas aí seria tirar dos menos pobres para os mais pobres e fazer uma distribuição mais igualitária. Então, aqui a alusão ao Robin Hood, que roubava dos ricos para dar para os pobres, aqui não seria bem isso, seria mais ou menos assim, dos menos pobres para os mais pobres. E a gente realmente tem receio quanto à implementação dessa reforma tributária. Inclusive, estava sendo cogitado que ela entraria em vigor a partir de 2026, mas pode ocorrer uma antecipação para 2025. Então, a gente elabora a LDO sem ter certeza do que vai acontecer no exercício seguinte. Talvez, para o orçamento, a gente tenha uma ideia melhor desse impacto. E, assim, o que a gente fica preocupado com essa alteração dos critérios de rateio? Não pela reforma tributária, mas por outros motivos, houve uma mudança no cálculo do repasse do salário educação. E, por 7 a 4 votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o repasse do salário educação, que levava em conta somente o número de alunos matriculados na educação básica das redes públicas de ensino local, quer dizer, vai passar a levar em conta somente o critério do número de alunos matriculados na educação básica da rede pública de ensino de cada ente. Até então, essa distribuição ela era feita considerando também o montante arrecadado do tributo em cada estado. Ou seja, o potencial de arrecadação de cada estado era considerado. O estado de São Paulo contribui mais, então é feito o rateio proporcional ao peso que ele tem na arrecadação total no âmbito nacional, porque ele se esforça mais, então o pessoal, os municípios do estado de São Paulo acabavam recebendo, vamos dizer, uma fatia maior do bolo em função da arrecadação e do número de alunos. Agora não, vai cair por terra, já caiu, aliás, por terra, essa questão do esforço tributário dos entes e só vai valer o número de alunos matriculados de forma igualitária em todo o país. E os efeitos dessa decisão vão valer já a partir de 2024. Essa alteração, essa pequena alteração feita pelo entendimento do Supremo, vai provocar esse prejuízo para o município de Indaiatuba. A estimativa vigente, pelas regras atuais, o município de Indaiatuba receberia 27.587.000. Com as novas regras que estão valendo a partir de 2024, nós vamos perder, aqui, ganhos e perdas. Tem um negativo aqui bem pequenininho, que deveria ser bem grande esse negativo. Nós vamos perder 14.887.000. Então, nós vamos receber 13 milhões, menos da metade. Somente com uma alteraçãozinha de entendimento. Então, imagine a reforma tributária que vai mexer substancialmente com vários tributos,
vai ter critérios de rateio diferenciados. Então, a nossa preocupação é muito grande, porque aqui o impacto está sendo de quase 50% a menos de arrecadação. E esse salário educação era utilizado para quê no município? Ele pode ser utilizado em despesas, né, de manutenção da educação, exceto pessoal. Normalmente, nenhum recurso vinculado ao Fundeb, à manutenção e desenvolvimento do ensino, ele pode ser utilizado na alimentação escolar. E esse salário educação, ele tinha essa exceção que poderia, inclusive, custear as despesas de alimentação escolar. Ou seja, não tendo mais esse recurso nesse montante, o município vai ter que pôr recurso do Tesouro, tirar de outras áreas para poder cobrir esse déficit de arrecadação, essa frustração de arrecadação que nós vamos ter em 2024. Ainda, voltando ao artigo do conselheiro Dimas, no início ele diz o seguinte: ao longo da minha vida pública, não foram poucas vezes em que ouvi prefeitos se queixarem da divisão da receita tributária do país. Porque, afinal, o cidadão ele está aqui no município, né? Onde tem que acontecer todas as ações, o município que tem que prover educação, saúde, segurança, e as competências, né, das outras esferas vão sendo cada vez menores, e a responsabilidade fica tudo para o município. Os municípios, afinal, embora sejam a ponta de lança da execução das políticas públicas, eles recebem uma fatia pequena do bolo. Eles têm razão nisso. O conselheiro do Tribunal de Contas dizendo isso. Dados de 2021 mostram que 2/3 desse montante são de competência federal, de tudo que é arrecadado. Os estados, por sua vez, respondem por 26,8% dele. E os municípios por apenas 6,9%. E eles têm que executar todas as políticas públicas. Concebida para ter um impacto neutro, não apenas sobre o total da carga fiscal, mas também sobre os respectivos percentuais que cabem a cada uma das 3 esferas da federação, a reforma tributária, ora em apreciação pelo Congresso, que ainda estava em fase de apreciação, já foi aprovada, infelizmente não deve alterar essa realidade, ou seja, não vai alterar o percentual da União em nenhum centavo, do Estado e nem do município. Apenas esse 6,9% vai ser redistribuído entre os municípios. E cadê o Estado? Cadê a União? Então, a pergunta realmente é essa. E os municípios menos pobres é que terão que auxiliar os mais pobres, sem qualquer participação de quem fica com a maior fatia do bolo? Reflexões sobre isso. Bem, dentre as peças, voltando à LDO, é nesse ambiente que a gente elabora a LDO, dentre as peças de planejamento é a LDO, que ela exige maior atenção ao comportamento das variáveis macroeconômicas, como o PIB, que mede o crescimento da economia, a inflação, a taxa Selic, para a definição das metas fiscais em termos de receita, despesa, dívida consolidada, resultados primário e nominal. As metas fiscais são definidas no momento da elaboração da LDO, visando o equilíbrio fiscal, e orientam a elaboração do orçamento. O atingimento das metas vai ser perseguido durante toda a execução orçamentária, mas é difícil a gente contar com uma receita do QES que vinha em 27 milhões e, de repente, receber uma notícia que ela vai vir em menos 14 milhões, ou seja, de 27 ela vai passar para 13. Como que a gente atinge a meta de receita se as regras são mudadas durante o jogo? Fica muito difícil. Bom, há muitas incertezas, com certeza, quanto ao presente. O passado não serve muitas vezes de parâmetro, porque se a gente analisar, mas eu tenho capacidade de arrecadar 27 milhões do QES. Não, esse ano está mudando, já pode prever para 2025 muito menos. Não adianta ir pelo histórico. A gente tem que saber o que está acontecendo. O que aconteceu no passado, como está o presente e como vai ser o futuro. E a tarefa de planejar, nesse momento, as metas fiscais para os exercícios de 2025 a 2027, que por lei é obrigatório constar não só 25, mas também 26 e 27, nos anexos da LDO, é como realizar um exercício de futurologia, a bola de cristal. Porque, num piscar de olhos, tudo pode mudar, as regras podem mudar constantemente, normalmente mudam.
A equipe econômica do novo governo também não forneceu elementos até hoje suficientes para um melhor planejamento, né? A gente não tem ideia desses desdobramentos e o que ainda está por vir nesse futuro. A propositura da LDO, a definição das metas, né, baseia-se, então, nessas variáveis macroeconômicas, da forma como elas estão se apresentando no momento e como elas estão sendo previstas para o futuro, mas com essa visão de hoje. E analisadas, né, pelos órgãos técnicos das áreas de economia, pesquisa e estatística, principalmente a gente leva em consideração o Boletim Focus, que é um relatório dos principais indicadores econômicos, elaborado, né, por uma equipe de economistas selecionados e gabaritados, né, e divulgados pelo Banco Central. Mas, ainda assim, as próprias previsões deles estão sujeitas a alterações a qualquer momento, diante de tantas incertezas que pairam no Brasil e no mundo. Começando pela primeira variável aí desse nosso cenário macroeconômico, nós temos o PIB, que é um dos indicadores mais importantes da economia, que indica o conjunto de riquezas produzidas num determinado território. O PIB brasileiro, né, a nível nacional, registrou um crescimento de 2,9% em 2023, na comparação com o exercício de 2022, mesmo com a desaceleração econômica que foi observada mais no quarto trimestre. Um dos grandes propulsores, né, responsáveis pelo resultado aí da economia foi a agropecuária, que contribuiu muito para o crescimento no ano passado, estimulando, inclusive, o resultado de outros setores, com uma super safra de grãos. Ainda que ela não tenha um peso tão grande no PIB, ela estimulou os outros setores que formam o PIB. Então, ela foi muito significativa. Os setores que mais têm representatividade na composição do PIB são os serviços e a indústria, que juntos eles compõem quase que 90% do PIB. O crescimento de 2,9% é bom? É razoável. E eu digo sempre que é melhor crescer, nem que seja 0,1% ser positivo, do que ter uma estabilidade ou não crescer, né? Ter uma desaceleração econômica tão forte que o país, né, entre num sistema de retrocesso. Aqui nós temos, desde 2011, a evolução do PIB ano a ano. Nesses períodos conturbados, né, políticos, nós tivemos um PIB negativo de mais de 3% em cada exercício, 2015 e 2016. Aqui, num dos momentos críticos, né, da pandemia também. E agora a gente está em uma recuperação, com resultados, né, bem melhores e em fase assim de uma estabilidade aí do crescimento. Em relação a 2023, os economistas atribuem, né, que os impulsos dados à economia em relação ao reajuste real do salário mínimo, ao programa Bolsa Família, que aumentou o valor para R$ 600, que o mercado de trabalho apresentou um crescimento favorável, chegando a recordes de ocupação, tudo isso favoreceu para manter a economia aquecida. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, é mais dinheiro que está sendo injetado na economia. Se tem as pessoas que estão sendo auxiliadas com um valor maior, também é mais dinheiro que está rodando na economia. Então, a empresa tem que produzir mais para atender essa demanda, ela acaba, né, empregando mais pessoas para poder produzir mais, e assim por diante, a economia gira. E também foi importante, nesse período, que a inflação voltou, né, para a meta estipulada pelo Banco Central, e que ela estava em níveis muito altos. Então, todos esses fatores combinados colaboraram, né, além do desempenho dos setores agropecuária, indústria, serviços, para que o PIB do Brasil quase que manteve uma estabilidade em relação a 2022. Né, ficou 0,1% aí menor que no ano anterior. Na variação trimestral, a gente observa aqui que realmente, né, o quarto trimestre foi fraco e começou a dar sinais de desaceleração, mas ainda assim, no conjunto, o exercício de 2023 foi positivo. A desaceleração da economia desemboca em uma preocupação dos economistas, né? Confirmou
com esse resultado do PIB. O recuo mais relevante do ano foram os investimentos, menos 3%. Nessa série que é encadeada, estão 18,4% abaixo do pico histórico que esse setor teve em 2013. O segmento de máquinas e equipamentos teve queda de 9,4%. E o que explica isso, né? Esse decréscimo aí da atividade, né? O recuo. Que as taxas de juros ainda estão em patamares altos, né? Nesse processo de contenção, né, da inflação. Apesar de estar tendo cortes, ainda ela é bem alta. E os empresários seguram os investimentos e deixam para renovar a infraestrutura e promover ampliações e contratações quando a taxa de juros estiver mais atrativa. Porém, isso acontecendo agora, tendo essa retração agora, já está prejudicando o ano vigente e os anos seguintes também, né, porque está adiando esses investimentos. Numa comparação mais ampla, desde a implantação aqui do Plano Real, né? A partir de 95 a gente tem aqui, foi implantado em 94, a partir de 95 a gente tem os dados do crescimento do PIB. Então foram poucos episódios em que a gente não cresceu, né? E tivemos um crescimento aqui de 7,5% em 2010, mas o número não está ruim, está bem razoável no momento do encerramento do exercício de 2023. Com esse resultado do PIB, em percentual, nós tivemos um crescimento de 2,9% em relação ao exercício anterior, e, em termos de valores correntes, o nosso PIB foi 2 trilhões, né? Mais de 2 trilhões. E esse resultado colocou o Brasil na 9ª posição, ou seja, no ranking dos maiores PIBs, né? Então, o Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo com o resultado do PIB de 2023. E, em relação ao crescimento percentual, o Brasil ficou na 14ª posição, com 2,9%. Mas, em termos de valores, ele está no grupo top 10. E, em relação ao PIB, então, registrou um crescimento de 2,9%. A gente pode comemorar, sim. E o que a gente pode esperar para 24, para 25 e para os próximos anos? A indústria teve um crescimento de 1,1% em dezembro e fechou 2023 com uma taxa positiva de 0,2%. Com esse resultado, a produção industrial ultrapassou o período da pré-pandemia, mas ainda se encontra 16,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Então, mas, melhor do que nada, ou negativo, é um crescimento positivo, ainda que seja somente 0,2%, é um bom resultado. Em 2017, havia fechado com queda de 2022, desculpa, havia fechado com queda de 0,7%. Então, sendo positivo já é ótimo, né? Se for 0,2%, é importante. A gente tem que comemorar os resultados positivos. André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal, destaca que no fechamento de 23 permaneceu a característica de predomínio de atividades industriais no campo negativo, uma vez que somente 9 dos 25 ramos mostraram crescimento na produção. Mas é alguma coisa. 9, pelo menos, estão positivos. O primeiro semestre foi marcado por um comportamento predominantemente negativo da indústria geral, com uma queda de 0,3%, enquanto no segundo semestre houve uma melhora no ritmo da produção industrial, resultando num crescimento de 0,5%. Então, queda de 0,3% no primeiro semestre, crescimento de 0,5%. No segundo, a diferença deu o resultado do ano de 0,2%. E os resultados da indústria também estão sendo impactados pela melhora dos indicadores econômicos, né, com o comportamento positivo do mercado de trabalho, mais contratações, diminuindo a taxa de desocupação, aumentando a massa de rendimentos, a inflação em patamares mais controlados, principalmente nos produtos alimentícios, que foram os vilões da inflação em 2022, a contribuição positiva das exportações, especialmente no que se refere a commodities, e a flexibilização da política monetária com a redução da taxa de juros à medida que a inflação está ficando sob controle.
E ele ressalva, né, o economista, de que, embora positivo, o resultado é muito próximo de uma estabilidade. Né? 0,2 está muito próximo do zero, mas é positivo. A projeção dos economistas para 2024, nosso ano em curso, é que o PIB tem um crescimento próximo a 2%. O relatório Focus do Banco Central, de 15 de março, registrou expectativa de mercado de 1,80 para o PIB. E esse indicador vem sendo revisto para cima desde o início do ano, então é possível que chegue também aos 2%. Para os próximos exercícios, inclusive, as projeções do Boletim Focus, de 2025 a 2027, é exatamente igual, 2% em cada um dos exercícios. Então, está se prevendo crescimento econômico no país, o que é muito bom. O dólar vem oscilando entre leves altas e baixas, mas a moeda americana tem mantido uma certa... As variações são pequenas, né? Uma certa volatilidade, mas variações não tão significativas do final de 2023 para o início de 2024. A gente falou do PIB do Brasil, porém, nosso município está inserido no estado de São Paulo, e a nossa maior arrecadação é proveniente do ICMS, que é um imposto de competência tributária do Estado de São Paulo. Então, por isso é muito importante, além de olhar para o mundo e para o Brasil, também olhar para o que acontece no Estado de São Paulo, no governo do Estado. Embora o resultado do PIB brasileiro tenha sido 2,9%, o resultado do PIB do Estado de São Paulo for 0,8%, menos que 1%, e pior do que a economia nacional. É um problema para a gente pensar, uma reflexão e um alerta, que a economia de São Paulo não foi tão bem em 2023 como a do país. E, normalmente, o Estado de São Paulo sempre contribui para o resultado melhor do PIB brasileiro. Vamos ver o que aconteceu. O bom é que, para 2024, a Fundação SEAD, que é responsável pela elaboração desse periódico, ela está projetando um ano melhor do que foi em 2023. E, para 2024, ela está projetando, inclusive, uma melhora superior à economia nacional que a gente vai ver no próximo slide. Segundo a avaliação da SEAD, o PIB paulista, em termos anuais, apresentou crescimento de 0,8%, com elevações na agropecuária e nos serviços, enquanto a indústria recuou 0,1%. A gente viu no slide anterior que a indústria, a nível nacional, teve crescimento de 1,1%, só que, aliás, de 0,2%, só que 1,1% foi em dezembro. Só que a economia paulista, no estado de São Paulo, a indústria apresentou um recuo de 0,1%. Embora positiva, a taxa anual do Estado de 0,8% do PIB ficou abaixo da taxa nacional, de 2,9%. O ritmo de atividade da indústria continua sendo ponto de atenção, amarelo aqui no semáforo. A produção industrial paulista, medida pelo IBGE, teve retração de 2,1% entre novembro e dezembro, enquanto a nacional cresceu 1,1%, abaixo da média nacional. Né? Foram observadas fortes quedas, como em segmentos importantes, como metalurgia, máquinas, equipamentos e indústria automotiva. Porém, para 2024, a projeção do PIB paulista indica um crescimento entre 1,2% e 2,5%, com média de 1,9%, portanto, bem melhor que o registrado em 2023. E, inclusive, aqui, tirando a mínima, a média e a máxima são superiores à economia nacional. Então, esperamos que isso se concretize, né? Pensamento positivo aí para que 2024 seja um bom ano para a economia paulista, que também vai ajudar os municípios, os que dependem aí do rateio, né, do ICMS, que é uma das principais fontes de arrecadação para a grande maioria, se não a principal, para a grande maioria dos municípios. A taxa de ocupação do Estado de São Paulo
apresentou elevação tanto para o emprego formal quanto para o informal em relação a 2022. Então, tem também um sinal positivo aí da questão do emprego no Estado, que é muito bom também. Todos esses movimentos justificam a melhoria das projeções da Fundação SEAD para o PIB paulista para 2024. Então, nós temos aí a melhora do quadro social, com o crescimento do emprego, dos rendimentos do trabalho, as políticas sociais em curso, principalmente o Bolsa Família. Segundo a Fundação SEAD, está contribuindo para a melhora da economia no Estado, melhora das expectativas de crescimento da economia mundial pelas principais instituições, inclusive a FMI, né, com a queda gradual das taxas de inflação no mundo, né, e da desaceleração das principais economias dos Estados Unidos e a China. E, no plano das incertezas, a Fundação SEAD coloca somente as tensões geopolíticas e eventos climáticos extremos que podem comprometer esse maior crescimento da economia mundial. Também como ponto favorável aqui para o desenvolvimento da economia brasileira e paulista, a queda da taxa de juros e da inflação, que está ficando sob controle, o barateamento do crédito com a redução das taxas de juros, que é muito importante para a economia, a recuperação do consumo e o aumento da produção e geração de empregos. Então, todos esses aspectos criam um ambiente mais favorável para o crescimento do PIB paulista em 2024. Só para a gente ter uma ideia mais prática, quando a gente fala a taxa Selic está alta, o Brasil tem uns juros muito altos, o que acontece? De acordo com uma pesquisa realizada em janeiro de 2024 pelo Banco Central e abrangendo diversas instituições financeiras, foi possível traçar um panorama de algumas dificuldades geradas pelos níveis da taxa de juros muito altas. E essas dificuldades afetam tanto quem consome quanto quem produz. Aquisição de veículos. A taxa média para aquisição de veículos estava em 26,5% ao ano. A nossa inflação fechou em 4,62%. Né? Então, 26,5% ao ano para comprar um veículo é muito caro, né? Os juros. A taxa média do cartão de crédito parcelado ficou em quase 200% ao ano. E a taxa média de 43% ao ano para capital de giro, até 365 dias. Para as empresas que precisam de capital de giro. Então, pegar um empréstimo, né, para fazer capital de giro com uma taxa anual de 43%, uma inflação de 4,62%, é muito, né, caro. Um empréstimo muito caro. Então, é uma forte pressão sobre os custos e também uma dificuldade para composição dos estoques dessas empresas. E acaba sendo uma dificuldade tanto para quem produz, para as empresas, que o crédito está caro, como para quem consome. Porque a empresa tem dificuldade de produzir um veículo porque ela tem um capital de giro 43% ao ano com uma taxa alta. E quem vai consumir e comprar esse veículo também vai financiar com uma taxa de 26,5% ao ano. É muita coisa, né? Então, esse é o problema da taxa de juros alta. E aí o empresário resolve não produzir, não contrair o crédito, não produzir. O consumidor opta por não comprar o carro porque a taxa de juros está muito alta, e aí a economia fica um pouco mais, né, travada. O último relatório da Receita Tributária, elaborado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, foi elaborado em março, ele trazia análise referente ao mês de fevereiro, apontando para um aumento de receita do ICMS acumulado em fevereiro, frente ao mesmo período do ano passado, o que também é um bom sinal, e a gente espera que continue assim, com esses resultados favoráveis até dezembro. Em 2023, a receita do ICMS foi horrível, apresentou um déficit de arrecadação e o montante arrecadado foi inferior ao que havia sido arrecadado em 2022. Então, realmente, a gente torce para que o que está acontecendo, esse movimento, né, em janeiro e fevereiro, se reproduza para os próximos meses do ano. Nesse mesmo relatório, ele também tem a informação quanto ao índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas, que ficou estável em fevereiro após 4 meses de altas consecutivas. Então, aqui a gente tem a taxa de desemprego, fica em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, agora de 24, e o resultado, segundo o IBGE, é o melhor para o período desde 2015.
E uma observação importante aqui da coordenadora da pesquisa, Adriana Beringui, é que, normalmente, quando no trimestre que se encerra em janeiro, observa-se ou uma queda, né, dessa população ocupada, ou até uma estabilidade, porque muitas pessoas contratam, né, os funcionários no final do ano por conta do Natal e depois dispensam, são temporários. Mas não foi o que aconteceu em janeiro de 2024. Foi verificada exatamente uma posição contrária, não de queda nem de estabilidade. Houve expansão do emprego no trimestre encerrado em janeiro, ou seja, as pessoas que foram contratadas, provavelmente, grande parte foi mantida. Não houve um crescimento favorável, então, nesse trimestre, o que é muito bom para a economia. Falando da inflação, que é o outro indicador aí desse econômico, e é nosso vilão, né? E que corrói o poder de compra da nossa notinha de R$100. Então, aqui tem uma evolução, o carrinho cheinho, em 94, com uma nota de R$100. Em 2005, o carrinho já estava quase na metade. Em 2021, ele virou uma cestinha e, provavelmente, num fim de semana, dá para comprar 4 itens com R$100, né? Provavelmente você já teve essa sensação de ir ao mercado e perceber que seus R$100 não compram mais o mesmo número de produtos do que em anos anteriores. Isso ocorre porque, em um cenário de inflação, o real vai perdendo o seu poder de compra. É um bichinho que vai corroendo o poder aquisitivo da população. É um bichinho mais ou menos parecido com esse dragão, né? E a gente foge dele, o país tenta fugir dele, subindo a taxa de juros para conter o consumo e deixar a inflação em níveis menores. Então, aqui nesse outro gráfico, a gente vê o poder aqui dos R$100 quando foi adotado o real, né, o plano real, em 1º de julho de 94, e quanto ele estaria valendo lá em junho de 2021. Perdeu 85% nesse período de seu poder de compra. O que a gente comprava com R$100, né, lá atrás, hoje nós teríamos só R$15,38. Aqui nessa outra exposição, a gente traz também esse gráfico que mostra que em 5 anos, essa notícia, desculpa, que em 5 anos o real perdeu 30% do seu poder de compra. A inflação oficial do país aumentou gradativamente entre 2017 e 2022, e as famílias parecem sentir mais porque a relação entre salários e preços está mais apertada. Então, a notinha de R$100, de R$50, hoje precisaria de R$ 85,90. Hoje não, né? Aliás, em 2022, os R$50, quanto eles significavam aí nos períodos anteriores. Então, o poder aquisitivo era muito maior em 2013, ele equivaleria a R$ 85,99 lá atrás, né? E vai perdendo o seu valor por conta da inflação. A trajetória da inflação, nos acumulado de 12 meses, aqui, e o encerramento em 2023 de 4,62, ficou dentro da meta estipulada pelo Banco Central, que seria 3,25% no centro da meta, mas ela pode ter uma oscilação que é admitida 1,5, né, 1,5 ponto percentual para cima, daria 4,75, ou para baixo. Então, está dentro da taxa de tolerância. Os 4,62 são menores que o 4,75, a inflação ficou dentro da meta em 4,62. Em 2022, a inflação registrou 5,79, então já melhorou. A taxa apresentou queda e ficou também dentro do intervalo da meta da inflação do Conselho Monetário Nacional. A inflação dos alimentos contribuiu para uma taxa mais baixa em 2023, porque em 2022, como eu disse anteriormente, ela foi a vilã, sendo que o papel de vilão passou para os itens de transporte e saúde, que colaboraram para essa inflação de 4,62% do IPCA. Então, aqui a gente tem, todas as vezes, desde 96, os cenários em que a inflação ficou dentro da meta, em azul marinho, e fora da meta, em laranja. Observem aqui que, com a pandemia, né, em 2021, ela chegou a 10,06%.
0,6%, os 2 dígitos, e agora já retornou. Mas também vamos observar que em toda essa trajetória, raramente ela foi para a casa dos 2 dígitos. Há muito tempo que o Brasil tem experimentado anos consecutivos com a inflação sob controle. E, quando sai do controle, o Banco Central vai lá, aumenta a taxa de juros, faz ela recuar e a gente continua. Então, é um sobe e desce cíclico, né? Realmente acontecem esses movimentos, e o dragãozinho está sempre assombrando a gente, mas parece que o Brasil encontrou aí a receita para que esse dragão não fique tão grande. Mais uma informação, a título de curiosidade também, que o Brasil subiu no ranking das maiores inflações do G20 em 2023, mesmo com o recuo do IPCA. Então, a gente está comemorando, nós saímos uma taxa de mais de 5% para 4,62%, o resultado foi melhor que 2022, porém, ainda é uma inflação alta quando comparada a de outros países. Então, a gente está no ranking aí, com a 7ª maior inflação em 2023. Em 2022, a posição era a 14ª no ranking, porque estava todo mundo com a inflação muito alta. Aí, quando abaixou, aqui abaixou, mas não abaixou tanto perto dos outros países. Então, por isso que modifica esse ranking. A Argentina, com uma inflação com as dificuldades, a Venezuela também, né? E a gente tem aqui, dentro do grupo do G20, né? A Argentina está em primeiro e o Brasil ficou na 6ª posição, entre os países mais relevantes para a política e economia na América Latina em relação à taxa de inflação, dentro do G20. Mas, ainda assim, eu acredito que, né, a gente está numa situação muito favorável, bem tranquila, porque vivemos períodos muito... Tem pessoas que não lembram disso, nem eram nascidas. E, antes da implantação do Plano Real, olha o nível da nossa inflação, absurda, né? Aqui quase 100% em 1980, quase 2.000%, aqui mais que 2.000%. Então, a entrada em circulação do real em julho de 94 mudou totalmente o cenário da inflação, que no acumulado em 12 meses chegou a 4.922% em junho de 94, né, no acumulado dos últimos 12 meses, às vésperas do lançamento da nova moeda, que era o real. A inflação, que finalizou 94 com 916%, atingiu em 22%. Em 1995, já teve uma queda absurda, de 916 em 1994, que foi um ano misto, porque o real só entrou em julho, né? Em 1995, já estava em 22%, e dali para frente ficou sob controle. Então, o Plano Real foi uma grande conquista, e o sistema, né, de política monetária e fiscal do Brasil, nesse aspecto, está muito bom. Aqui, um comparativo, né, do gráfico da inflação antes do Plano Real e depois do Plano Real. Vocês conseguem perceber a diferença? É estrondosa, né? Então, ao longo de 15 anos, entre 1980 e 1994, a título de curiosidade, a inflação do Brasil esteve fora de controle, sem que os planos conseguissem dar conta de resolver isso. E veio o Plano Real, e até hoje está aí em vigor, 30 anos de Plano Real. Agora nós vamos, em julho, né, completar. Em relação à inflação, a projeção dos próximos exercícios é de 3,80% para 2024, 3,52% em 2025 e 3,5% em 2026 e 2027. Aqui nós temos um gráfico, um agregado, comparando. A Selic está em azul, a linha azul, então, no momento, ela ainda está alta. A inflação, vermelhinha aqui, sobe e desce, começou o ciclo de queda, né? Aqui nós estamos no momento de queda. E a oscilação do dólar aqui entre a Selic e a inflação, a variação. É interessante, porque são grandes indicadores aí, e
como que a gente está em um patamar de cada um. A inflação aqui em torno de 4,5%, a Selic em torno de 10,75% e o dólar próximo dos R$ 5,00. Bem, a taxa Selic, que é outro indicador, já citei anteriormente, ela é a taxa básica de juros da economia, está diretamente relacionada com a meta da inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Para alcançar essa meta inflacionária, o Banco Central eleva ou reduz a taxa de juros. Considerando que está tendo uma convergência da inflação para a meta, a taxa Selic pode ser reduzida. Então, no exercício de 2023, começaram os cortes e ela fechou em 11,75%. Então, a gente estava num patamar aqui de 13,75% por um bom período. E, em agosto de 2023, começaram os cortes. E hoje nós estamos, em março de 2024, que é a última apuração, em 10,75%, que foi o último corte promovido pelo Conselho Monetário do Banco Central. 10,75%. Então, também é uma outra conquista. A redução da taxa de juros indica que a inflação está sob controle. Embora tenha tido a redução de juros, conforme essa notícia aqui da Exame, a gente verifica que o Brasil continua com o segundo maior juro real do mundo, após novo corte da Selic. Então, o Banco Central cortou em março a Selic para 10,75%. Com essa redução, a taxa real brasileira caiu de 5,95% para 5,90%. Só que ela fica atrás apenas do México, que tem a maior taxa, né, do ranking, apurado aqui em 40 países. O juro real ele é formado pela taxa de juros nominal subtraída à inflação prevista para os próximos 12 meses. Então, por isso que a Selic está em 10,75, mas o juro real subtrai a inflação dos próximos meses, então ela fica, né, em 5,90 para apuração. Então, aqui o ranking das maiores taxas de juro real. O México encabeçando a lista, depois vem o Brasil, com 5,90, no México é 7,46, Rússia, Colômbia, Turquia. Observe que no Reino Unido já dá quase, né, 2% de diferença para o sexto colocado. E Nova Zelândia, 2,5%, Estados Unidos, 2,93%, Chile, 2,02%, Dinamarca, 1,28%, desculpa. A Áustria, 0,57%, junto com a Coreia do Sul. Itália, menos de 1% de inflação. Olha que sonho. E o Japão até com deflação. E a Argentina tem toda uma distorção aqui na apuração do juro por conta que a inflação é muito alta. Não é que a taxa de juros talvez seja baixa, né? É que não... A taxa nominal, na realidade, né, que abstrai a inflação, como a inflação é muito alta, acaba ficando negativo. O Copom reforçou no seu comunicado que, se confirmando o cenário que está sendo esperado, pode ser que a Selic seja reduzida em mais 0,5 ponto percentual na próxima reunião, mas também sinaliza que pode haver uma redução no ritmo do corte ou na sua magnitude, que os próximos cortes podem ser menores se a inflação der sinais de elevação. Para 2024, o Banco Central está expectando uma Selic em 9% no final desse ano, e para os próximos exercícios, de 2025 a 2027, a previsão é a mesma, que ela fique em 8,5%. Então, provavelmente, esse ano, né, no máximo no começo do ano de 2025, se encerram os cortes da Selic. Perspectiva municipal. Bom, as questões vinculadas à administração pública, às políticas públicas, educação, saúde, habitação, segurança, saneamento básico, cultura, esportes, lazer, infraestrutura e transporte, para citar somente algumas, né, elas se refletem no âmbito municipal, onde, na verdade, estão os usuários de todos esses serviços. Porque, conforme salientava, né, o governador Franco Montoro, em sua pregação municipalista, é no município, na cidade, e não no Estado ou na União, que reside o cidadão. Então, os problemas estão aqui, o município é responsabilizado, né, é atribuído a ele a competência para resolver todas essas questões, mas os recursos não vieram junto com a obrigação.
E ele não tem uma maquininha de fazer dinheiro. E, ao contrário do que muitos imaginam, o orçamento municipal ele não é financeiro, né? É orçamento, é uma previsão de números que, como o próprio nome diz, é uma peça orçamentária que contém uma estimativa de receita a ser realizada no exercício seguinte, que podem ter mudado todas as regras de quando está sendo planejado. Receita essa estimada de acordo com uma série de critérios técnicos, visando a sua efetivação lá no final do ano. Os critérios analisam, entre outros índices, todos esses indicadores econômicos, esses cenários que nós comentamos anteriormente, séries históricas, e contextualiza, né, todas essas informações dentro da realidade arrecadatória do município. Começou o orçamento, a execução orçamentária em 1º de janeiro, a arrecadação, não tem o dinheiro lá que a gente estimou no primeiro dia de janeiro. Ela vai se concretizando, vai se realizando no dia a dia. Então, entra 100 mil num dia, 1 milhão no outro, na data de vencimento do IPTU um pouquinho mais. E o objetivo é esse, vai arrecadando diariamente, todo dia a gente recebe recurso, para no final dos 365 dias, ou seja, lá em 31 de dezembro, a gente apurar quanto realmente a gente arrecadou do que a gente previu. E a intenção é que a gente alcance esse montante previsto orçamentariamente e também financeiramente. Se a previsão for bem feita, ou se o orçamento não ficar sujeito a chuvas e trovoadas, mudanças de regra, critérios de rateio, ele vai se concretizar lá no final do exercício, desde que não ocorra nenhum evento inesperado capaz de afetar a economia de forma considerável. Então, conforme foi exposto, a situação atual pode sofrer alterações a qualquer tempo, alterações que não dependem da vontade do gestor público municipal, uma vez que há diversas variáveis envolvidas e também o próprio cenário econômico, esse mundo globalizado, nos leva a isso. As diretrizes, então, ora elaboradas para as diretrizes orçamentárias de 2025 e que vão servir de base para a confecção do orçamento anual, necessitam de acompanhamento diário, não somente da área técnica, mas também dos responsáveis pela tomada das decisões, a fim de que a gente consiga corrigir os desvios a ponto de evitar qualquer comprometimento do equilíbrio das contas públicas. Então, a gente tem que estar sempre atento. E tão importante quanto planejar é a gente conseguir identificar os problemas e corrigi-los a tempo, se adaptar. Nós temos que manter os olhos bem abertos, a disciplina, a racionalidade, a responsabilidade, tanto nos bons como nos maus momentos, pois essa é a postura que fará a diferença quando a adaptação se fizer necessária. E, como eu disse anteriormente, traduzindo isso numa balança em sentidos opostos, ao mesmo tempo que, quando a gente observa uma queda na arrecadação, pode estar ocorrendo uma queda do movimento econômico, fatalmente, se isso está acontecendo, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a inadimplência, tem as alterações de legislação tributária, modificações de critérios de rateio que não dependem da nossa vontade, e tudo isso colabora para quê? Para a queda na arrecadação. E, por outro lado, nós temos aumento das despesas, saúde, assistência social, a inflação que pode subir, sobe o produto para o consumidor e sobe o custo de tudo que a administração também consome para fornecer seus serviços. Pode ter alta do dólar, enfim. A balança está sempre complicada, tanto no lado da receita quanto no lado das despesas. E o grande desafio é equilibrar essa equação. Em toda matéria especializada, a palavra que ainda domina o cenário econômico é a incerteza. E é nesse ambiente de incerteza que a gente elabora as diretrizes orçamentárias para 2025. Dentro da administração pública, as nossas principais receitas, ICMS, IPTU, FPM, IPVA, cada uma dentro da sua origem de competência, né? A gestão do ICMS é feita pelo governo do Estado de São Paulo, que partilha essa receita com os municípios, o IPTU é gestão da prefeitura, o FPM é gestão do governo federal, o IPVA, né, sobre o imposto sobre os veículos automotores, é do governo do Estado também, é partilhado com os municípios, e todos esses impostos dependem do cenário econômico. Em que sentido? O ICMS tem que ter crescimento para aumentar a arrecadação, e o crescimento depende do desempenho dos investimentos das empresas. O IPTU ele tem a correção monetária pela UFESP, que é um indicador anual,
Pode ter um crescimento do número de contribuintes pelo aumento das unidades imobiliárias, mas também pode ter inadimplência, porque se tem uma situação econômica difícil, começa a ter desemprego, pode gerar inadimplência na nossa arrecadação. O FPM depende também da atividade econômica, da questão do emprego, porque ele é formado pelo imposto de renda também, tanto das pessoas jurídicas quanto das pessoas físicas, e fortemente também afetado pelo desempenho da indústria automobilística, que a gente também viu que não está tão maravilhosa assim, tanto no cenário brasileiro quanto no paulista, que está pior ainda. E a gente torce para as melhoras da indústria. E o IPVA, ele tem a variação do valor venal, né, pelo governo do Estado, e pode haver um aumento da frota. Mas também, se a pessoa fica desempregada, ela pode deixar de pagar o imposto e gerar inadimplência. Então, tem as formas, né, de aumentar o imposto, mas também tem o cenário econômico que pode não favorecer a arrecadação. Bem, agora nós vamos entrar nos anexos que compõem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ao todo, nós temos esses demonstrativos agrupados, os riscos fiscais, que é composto por um demonstrativo, o anexo de metas fiscais, que é composto por 8 demonstrativos, o anexo da estrutura orçamentária, o anexo 5, que é a descrição dos programas governamentais, e o anexo 6, unidades executoras e ações para desenvolvimento dos programas governamentais. Pela lei de responsabilidade fiscal, apesar da lei de diretrizes orçamentárias só dizer respeito ao exercício seguinte, a 2025, pela lei de responsabilidade, nós somos obrigados a elaborar algumas metas para o exercício seguinte e para os 2 subsequentes. Mas eu vou me ater nas metas de 2025, porque o que consta em 2026 e 2027 já não é âmbito da diretrizes orçamentárias e vai ser objeto de outro plano plurianual. Nosso plano plurianual se encerra em 2025, então eu vou me ater às informações de 2025. Então, vamos começar pelo anexo de riscos fiscais. Esse demonstrativo, ele tenta elencar os riscos que podem afetar a arrecadação, o não atingimento das metas para o próximo exercício. Como nós não temos grandes históricos de tragédias, de acidentes, de inundação, de calamidade pública no município, a gente já tem mais a parte assim, da questão da arrecadação e das despesas imprevistas, como incertezas. E o risco, né? Uma tragédia, uma pandemia, não tem como prever, ninguém vai conseguir prever isso. Então, dado o caráter da imprevisibilidade inerente aos riscos, é muito dificultoso a gente tentar identificar e estimar o que vai acontecer, porque a gente não tem a bolinha de cristal. Mas, em relação aos possíveis riscos que podem afetar as contas do município de Indaiatuba em 2025, são demandas judiciais, que, né, a gente nunca sabe o desfecho de algumas demandas, a frustração de arrecadação, restituição de tributos a maior do que o previsto, discrepância de projeções, riscos fiscais, despesas não orçadas ou orçadas a menor. E, para isso, a gente estimou, né, um montante de 0,5% da receita corrente líquida, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal, em função do nosso histórico, que esses riscos, quando acontecem, não são de valores tão consideráveis, e para suportar eventual risco que aconteça durante 2025, o montante previsto da receita corrente líquida é 1.892 milhões, 0,5% disso seria aproximadamente 9.462 mil reais para a reserva de contingência, a fim de dar conta desses riscos, caso eles venham a ocorrer durante o exercício. O anexo de metas fiscais. O governo federal ficou muito na mídia essa notícia, ainda vai voltar ao debate, que foi prometido, né, e foi estipulado uma meta de déficit zero, né, para 2024. E isso está correndo o risco de não ocorrer. Então, talvez por isso que está até se pensando na antecipação da reforma tributária, para que a meta seja factível, né? Então, aqui essa reportagem da Veja
traz que os economistas ainda não acreditam no cumprimento do objetivo em 2024, mas avaliam que o governo deve ganhar mais tempo para alterar as metas. Então, essa é uma promessa. E as metas têm a ver com possibilidades, e nós, quando vamos fazer as projeções, nós procuramos trazer metas que realmente sejam possíveis de ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, é o que eu falei, mais importante do que cumprir a meta é manter o equilíbrio. Então, para 2025, o orçamento do município, que engloba a receita da prefeitura, das autarquias, da fundação, né, está beirando os 2 bilhões e 200 mil reais, 2 bilhões 198 milhões 718 mil. Aqui em valor corrente, aqui com a valor constante, que considera o impacto da inflação. Isso na receita total e na despesa por questão de equilíbrio orçamentário. Então, se, por exemplo, durante a execução não for possível alcançar essa receita, surgiu uma alteração, né, como no critério do rateio do QES e do salário educação, vai ter menos receita, também tem que ter menos despesa. Então, mais importante do que a gente fixar a meta de receita e despesa é assegurar que a despesa nunca ultrapasse o valor da receita prevista sem ter recurso suficiente. Não gastar mais do que se arrecada, a menos que tenha alguma sobra do exercício anterior que possa aumentar, mas ainda assim limitado à sobra do exercício anterior. E, então, esse demonstrativo traz a meta, como eu disse, exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o exercício seguinte, 2025, e também para 26 e 27, mas que estão até fora do escopo do PPA, e não faz sentido a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela é elaborada anualmente, trazer informações de outros 2 exercícios, mas a exigência legal nós temos que cumprir. Vamos nos ater nessas metas, então, de receita e despesa, e aqui nós temos a composição dessas receitas, impostos, contribuições, transferências, demais receitas. O demonstrativo teve uma alteração de metodologia, excluindo as fontes que são do regime próprio de previdência, desses itens de receita e também das despesas. E a proposta do resultado primário e nominal, que é são outras metas que devem constar da LDO, conforme a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. No resultado primário, sem o RPPS, nós temos um resultado primário negativo, que se justifica porque a forma como ele é apurado, ele considera as receitas e despesas excluindo tudo que a gente recebe de juros quanto a gente paga. Então, no lado da receita, nós temos as aplicações financeiras, esse valor é expurgado do total arrecadado, e o que a gente paga de prestação mensal dos financiamentos também é expurgado no lado da despesa. E fazendo receita contra a despesa sem que são as receitas primárias, né, quando estão abstraídos os juros aqui, 1.896 bilhões contra as despesas primárias, 1.986 dá um déficit, um resultado primário negativo. Por quê? Além das aplicações financeiras, como nós temos uma operação de crédito para o SAI, que é a Autarquia de Água e Esgoto, junto ao Fomplata, esse valor da operação de crédito também é expurgado da receita. Então, é uma fórmula, né? Então, ele fica negativo, significa você está se endividando, mas esse endividamento, a gente vai receber esse recurso, né, nos próximos anos e vai pagar ele numa condição totalmente diferente, em vários anos para frente. Então, é um critério econômico que a Lei de Responsabilidade incluiu, mas para o município ele não tem grande significância. O mais importante, como eu falei, é manter o equilíbrio entre a arrecadação e a despesa, nunca deixar a despesa superar a arrecadação. Que o equilíbrio sendo mantido é muito mais importante do que acertar o número, né, 2.198.718 mil. Em relação à dívida pública consolidada, a gente nota aqui uma elevação ao longo dos exercícios, e isso também é normal, porque a gente vai estar contraindo essa operação de crédito nesses anos e depois vai pagando por um longo período lá na frente. E tem recurso para pagar, porque senão não estaria autorizada essa operação pelo Ministério de Planejamento, pelo Ministério da Fazenda e pelo Senado, inclusive, né, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, todas essas dívidas são contraídas com autorização do Poder Legislativo Municipal e também do Governo Federal. Eles examinam o nosso balanço e verificam se nós temos condições de pagar
de contrair a dívida e pagar as prestações. Okay? Então, isso é tudo autorizado legalmente. O resultado nominal, pela forma, os critérios de apuração, que ele considera as disponibilidades financeiras de 31 de dezembro e os restos a pagar, e a dívida fundada nesse período, como nós não temos condições de determinar os saldos em 31 de dezembro, então ele fica a apuração prejudicada. Mas, pelo histórico, também seria um resultado prejudicado, porque quando você tem mais disponibilidade financeira do que dívida, o resultado fica uma dívida negativa, até é difícil de explicar. Ou seja, você não deve. Então, a apuração desse resultado fica prejudicada, e que é difícil, porque a maioria dos municípios tem dívida e não tem o recurso para pagar, mas a gente tem a dívida e tem o recurso para pagar. Então, por isso, essa apuração é um pouquinho fora da curva para o município de Indaiatuba. Em relação ao demonstrativo, as informações que foram consideradas na sua elaboração são as variáveis econômicas que nós trouxemos e explicamos nos slides anteriores, as projeções que constam do Boletim Focus, do Banco Central, os fatores da inflação, PIB, 2% ao ano nos próximos exercícios, a inflação em torno de 3,5%, um crescimento que a gente prospecta para os nossos tributos, que é a gestão municipal, e a evolução da nossa receita corrente líquida. O demonstrativo 2, ele traz uma avaliação em relação às metas que foram projetadas no exercício anterior em 23 e a avaliação para ver se a gente cumpriu ou não a meta. Cumprimos. A boa notícia é receita total. Nós imaginamos que nós íamos arrecadar em 2023 1.931 bilhões. Arrecadamos mais, 2.141. Então, a meta não somente foi atingida, como superada. Em relação à despesa, por questão de equilíbrio orçamentário, elas coincidem no momento do planejamento e na execução. Elas ficaram abaixo do previsto, ou seja, houve uma sobra de recursos para o exercício atual. E essa sobra não quer dizer disponibilidade. Quer dizer que, por exemplo, estava planejada a construção de uma creche, por exemplo, dentro da arrecadação, que ia avalizar a despesa da construção da creche no exercício de 2023. Digamos que alguma licitação deu problema, algum fornecedor entrou contestando o edital e teve que ser adiado. Não foi concluído o processo em 2023, ou seja, o recurso para construí-la estava lá em 2023, foi arrecadado no orçamento de 23. Não saiu a licitação, o dinheiro ficou no caixa, mas não quer dizer que ele está disponível, que eu posso dispor dele da forma como a gente bem achar melhor. Não, ele está reservado, na conta lá, está na conta, mas o saldo no banco não se administra por saldo no banco, se administra pela gestão. Esse ano nós vamos ter que executar aquela creche que não saiu por conta de uma licitação, que teve seus problemas, e o recurso dela estava lá em 23, e a gente vai alterar o orçamento de 24, voltando esse recurso de 23 para o orçamento de 24, para avalizar essa despesa. Então, essa sobra, vamos entender, nem sempre é de recurso disponível. Ele pode estar comprometido e só não foi realizada a despesa por algum impedimento do ano anterior, entenderam? Bem, e aí o resultado primário, a previsão era de um valor negativo de menos 69 milhões, porque imaginava-se que o desembolso da operação de crédito do SAI junto ao Fomplata ocorreria uma boa parte em 2023, e ele não aconteceu, foi transferido para 24, então o resultado acabou ficando positivo por conta dessa fórmula. Não houve a operação de crédito no montante previsto, foi bem inferior, então não prejudicou o resultado primário, ou seja, não nos endividamos tanto, E aqui a gente verifica que a dívida consolidada também estava previsto que ela aumentasse para 73 milhões por conta da operação de crédito. Como ela não foi realizada em sua integralidade, o montante ficou abaixo do previsto, o que é bom, ou seja, a dívida ficou menor. E o resultado, como eu disse, em função das disponibilidades financeiras, conforme apurado, nossa situação é confortável em relação às disponibilidades financeiras e à dívida, então o resultado ficou prejudicado quando ele foi planejado, mas na execução, ele teve uma variação de 169.294.000. Aqui tem o significado desses valores em relação ao PIB do Estado de São Paulo, de 2023, e em relação à receita corrente líquida, quando se
quanto significa cada uma dessas linhas. Que, como eu disse, o mais importante é saber o que a gente previu de receita foi arrecadado? Foi. A nossa despesa não ultrapassou o montante arrecadado? Isso é o que garante o equilíbrio das contas públicas. Ok? Bem, esse demonstrativo 3, ele traz o exercício para qual a gente está elaborando a LDO, os 3 anos anteriores e os 2 subsequentes. Então, são todas as metas dos anos anteriores realizadas, a realizar no futuro aqui. Mas esses valores coincidem com o demonstrativo 1, como eu já explanei. É um demonstrativo que, para a gente, também é mais um comparativo. As metodologias de cálculo foram mudando ao longo dos anos, de forma que até a comparação de cebola com alho fica difícil, porque a fórmula é outra. Então, um demonstrativo que é mais para a gente trazer aqui a obrigação da exigência da lei de responsabilidade fiscal, mas que, em termos práticos, para análise, nesse momento, não tem tanta importância, porque a gente está falando de futuro também, né? As informações que foram utilizadas para a confecção do demonstrativo. Esse demonstrativo 4, ele traz a evolução do patrimônio líquido do município, nesse primeiro quadro, e somente do regime previdenciário. A gente vê aqui uma evolução do patrimônio. Em 2022, nós tivemos um decréscimo, né, em relação a 2021, que se explica pelo regime previdenciário, que teve alguns problemas durante a pandemia, com a meta atuarial, e aumentaram as provisões das reservas, né, as provisões matemáticas previdenciárias acabaram aumentando muito nesse período e agora estão entrando em fase de redução. Mas, enfim, temos um patrimônio líquido de 2 bilhões e 503 milhões, considerando a prefeitura, o Poder Legislativo, a Câmara, as autarquias e fundações, no balanço patrimonial do município. A origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de bens está aqui nesse demonstrativo 5, embora esse demonstrativo já tenha sido publicado quando foi encerrado o exercício, por exigência da lei de responsabilidade fiscal, eles obrigam a ele integrar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. E esse demonstrativo visa comprovar que, para não dilacerar o patrimônio público, ou seja, para manter o patrimônio público, toda vez que eu alieno um bem, vendo um bem, seja ele imóvel ou imóvel, eu tenho que aplicar esse recurso em outro bem ou em redução de dívida para não prejudicar o nosso patrimônio. E, ao longo dos anos, é isso que tem sido feito. No último exercício encerrado, nós tivemos essas receitas de alienação de bens, um montante de 3 milhões no município. Foi aplicado um recurso no montante de 5 milhões e 400, mas como? Gastou mais do que arrecadou? Não, é que tinha um saldo do exercício anterior que veio computar aqui, ajudar, né? E ainda sobraram 3 milhões para quase cerca de 3 milhões para o exercício de 2024, que também já foram destinados agora na abertura do orçamento. Onde foi aplicado o recurso? Justamente onde a lei permite, em novos investimentos e redução da dívida. Então, 3.309.000 novos investimentos e amortização e redução da dívida de 2.174.000. Esse demonstrativo 6 é um demonstrativo específico do regime próprio de previdência dos servidores. Tudo que a prefeitura contribui, assim como existe o regime geral, né, que na iniciativa privada, alguns órgãos públicos optam para contribuir para um regime próprio, que nós temos o CEPREV, que é a nossa autarquia de previdência, assistência à saúde, que faz a gestão desses recursos, das contribuições patronais e dos servidores para a aposentadoria deles. Então, é um demonstrativo muito específico, que ele é bem extenso, e também já foi publicado no final do exercício, já foi objeto, né, de demonstração nas audiências pelo CEPREV, e ele é obrigatório constar na LDO também, e o nosso regime previdenciário é um regime que tem equilíbrio nas contas, mas esse recurso não cabe
a prefeitura dispor dele, somente o CEPREV para pagar as aposentadorias dos servidores. Então, eu vou passar brevemente aqui, né? A gente vê aqui que eles têm investimentos para pagar essas aposentadorias conforme forem, né, ano a ano se concretizando e no futuro. E a avaliação atuarial de 75 anos, né, com a reserva de recursos para custear todas as aposentadorias, que é sempre feito o estudo da avaliação atuarial para assegurar que a aposentadoria desses servidores. O demonstrativo 7, ele diz respeito à estimativa e compensação de renúncia de receita. Demonstrativo 7, né? Então, são todas essas renúncias de receita demonstradas, elas decorrem de leis que foram aprovadas pela Câmara Municipal e que foram elaboradas para beneficiar alguns setores, programas ou um grupo de pessoas com necessidades. E um incentivo, às vezes, muitas vezes, incentivo para as indústrias virem para cá, né, para ter algum benefício, em troca do que elas vão dar, gerar de emprego, de movimentar a economia da cidade e assim por diante. Então, vou citar algumas aqui, né? A gente tem a previsão para 25, 26, 27, desse montante de renúncia por item. E aqui, para a renúncia para instituições de caridade e sociedades sem fins lucrativos, por exemplo, do IPTU, eles têm isenção do IPTU e da coleta de lixo, em torno de R$900 mil no ano, né, previsto aqui. Os aposentados e pensionistas, dentro das regras da lei, né, isenção parcial do IPTU, montante R$ 2.700.000 para 2025 e 2026, para 2027, R$ 2.800.000. É importante também frisar que muitas renúncias já eram praticadas e estão constando essa lei complementar de 2023, porque houve uma revisão, né, do nosso Código Tributário, que era muito antigo, tinha muitas leis avulsas, alterações, e foi tudo consolidado. A maior parte delas as renúncias foram consolidadas na edição desse Código Tributário no ano passado, que também foi um grande avanço aqui no município. E assim por diante, para as empresas do Distrito Industrial, a taxa de licença de funcionamento, né, não tem a incidência, então, 1.800.000 em 2025 e 2026, 1.950.000. É por tempo determinado essa isenção, né? E na dívida ativa, para a questão social e hipossuficiência financeira, é concedido, eventualmente, se a pessoa se enquadrar nas condições da lei, somente algum abatimento nos acréscimos legais, nas multas e nos juros, né, nunca no valor principal. Totalizando, então, algo em torno de 21 milhões por exercício de renúncia de receita. E o demonstrativo 8, nós temos aqui uma margem de expansão da receita para o ano que vem, que normalmente ele é todo consumido na hora que a gente enquadra as despesas do orçamento, por questão até de equilíbrio orçamentário e das demandas dos municípios para realizar a gestão de todas as políticas públicas. E ele está relacionado à possibilidade de acréscimo das nossas receitas, que a gestão é nossa, nós podemos dizer somente sobre as nossas receitas, sobre as do Estado e da União, está sujeita a alteração, a gestão deles, nós não temos nem condição de estimar isso, né? E a gente chama mais uma vez a atenção em relação à dificuldade dos municípios, que estão sofrendo constantes reduções nas fontes de financiamento, motivadas por alteração na legislação tributária e modificação de critérios de rateio, sem que haja qualquer forma de compensação financeira ou redução, compartilhamento das obrigações que são a ele atribuídas. E, em razão disso, a gente está vendo que esse cenário vai se espremer cada vez mais. A estrutura orçamentária, que vai compor o orçamento, que coincide com a estrutura administrativa, a prefeitura, o órgão 1, Câmara, o órgão 2, SAI, o órgão 3, CEPREV, o órgão 4, FIEC, o órgão 5, depois tem as subunidades dentro delas, essa carinha aqui, que é o esqueleto da estrutura, né, do orçamento, que vai vigorar na lei orçamentária para execução, então todos os gastos vão ser agrupados de acordo com essas unidades.
e as metas e prioridades que vêm lá desde o plano plurianual, do planejamento estratégico, que contém as metas de forma ampla, deixando para a ocasião da elaboração do orçamento a seleção das que terão primazia em função da realidade arrecadatória, que do momento da LDO até o orçamento podem ser alteradas, contemplando todas as manutenções. Então, todas as secretarias possuem um programa identificado no orçamento e as ações que vão ser realizadas para conseguir obter os resultados, as metas propostas lá no plano plurianual, que é o compromisso dos 4 anos, né, de realizações da administração. Então, a educação, com a gestão educacional, ela vai, como ações, ela tem a construção e ampliação de próprios públicos, a manutenção de todas as despesas existentes, ou seja, pessoal, alimentação escolar, transporte. O programa 15, na saúde, relacionado à política pública da saúde, com todas as ações, aquisição de medicamentos, atenção básica, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância sanitária, todas as ações que são executadas para se atingir os objetivos propostos lá do plano plurianual. Secretaria de Obras e Vias Públicas, onde consta também a gestão do trânsito, da iluminação pública, serviços urbanos e meio ambiente, segurança pública, assistência social, Secretaria de Esportes, a Cultura, Secretaria Municipal de Habitação e as secretarias que não são finalísticas, né, são secretarias meio, que desenvolvem atividades, né, burocráticas ali, mas que estão sustentando, né, todo o encaminhamento da documentação, da contabilização, da execução das políticas públicas também. Planejamento Urbano e Engenharia, Secretaria Municipal de Governo, a Fazenda, Administração, Transparência e Controle Interno, Gabinete do Prefeito, o FUNSOL, Mobilidade Urbana, Negócios Jurídicos e Relações Institucionais e Comunicação. Depois nós temos a Câmara Municipal, com seus programas e ações, o SAI, que é a Autarquia de Água e Esgoto, o CEPREV, a parte da Previdência, a Saúde, e a FIEC, com ensino profissionalizante e o cursinho pré-vestibular. E essas ações, esses programas, eles foram delineados, quando da elaboração da LDO, a partir de quê? A partir de um levantamento de diagnósticos que procurou verificar a situação atual em que se encontrava determinado programa, né, com determinada política pública, verificou suas carências e determinou o que era necessário fazer para melhorar essas políticas ou expandir os serviços. Então, por exemplo, precisa diminuir o tempo de espera para a realização de exames e consultas na área da saúde, então vai ter lá a ação, vai ser realizada a despesa dentro desse programa, vai ter contratação de pessoal, vai ter construção de unidade de saúde, e assim por diante, foram elencadas dentro do planejamento estratégico, que também engloba os planos setoriais, o plano de governo do prefeito eleito tem que estar todo alinhado com isso, a participação da sociedade através dos conselhos, as sugestões que vêm das audiências públicas. E a parte da transparência e da participação popular, ela visa realmente ampliar a participação da população no planejamento orçamentário e, de forma interativa, a gente tenta obter os subsídios para ou selecionar as áreas prioritárias que a administração deve agir, ou mesmo a pessoa fornecendo alguma sugestão, além do que já consta no plano de governo, subsídio adicional, para aperfeiçoamento constante do programa de governo, né? E para
Isso a Prefeitura disponibilizou no período de 15 de fevereiro a 15 de março de 2024, essa ferramenta em que, no site, né, com as matérias alusivas a essa ferramenta do planejamento interativo, para que a população pudesse participar, uma breve introdução, um vídeo explicativo em relação ao orçamento, e selecionando até 3 áreas que são prioritárias, que a administração pode priorizar no ano seguinte, né, dentro das ferramentas de planejamento da LDO e da LOA, escolhendo 3 áreas e 2 ações que são mais importantes. Então, a gente convidou a população a elencar as prioridades para o próximo exercício, nas diversas áreas de atuação. Então, por exemplo, dentro da cultura, todos os itens que constam lá no plano plurianual, quais que são as 2 mais importantes, né, das 3 áreas, 2 ações prioritárias em cada área. Ou, se, na opinião da pessoa, nenhuma delas era prioridade, fosse prioridade, dentre todas as disponíveis, poderia fornecer uma sugestão adicional. E é claro que essas demandas, né, prioritárias que são identificadas nesses canais de interatividade com a população, elas sempre são submetidas aos órgãos setoriais do governo para análise técnica, que envolve o quê? Se é pertinente, porque nem sempre a gente pode achar, vamos fazer uma horta comunitária em tal lugar. Então, o setor competente vai analisar essa viabilidade, a pertinência, a legalidade, a viabilidade, né, a oportunidade do acolhimento. Em seguida, parte para o crivo do Poder Executivo, que determinará ou não a inclusão dessa ação considerada prioritária nas peças de planejamento, em função de quê? Das diretrizes orçamentário-financeiras e de governo. Então, o que é mais prioritário e se tem recurso para fazer. Assim que são selecionadas as prioridades. As audiências públicas também elas são eletrônicas, né, são instrumentos de consulta popular, sem caráter deliberativo, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, na LDO, e permite que os cidadãos se manifestem, né, quanto às suas demandas, participem dessa elaboração, mas elas não têm caráter deliberativo. Mas essa ocasião também não é limitativa, não é somente nas audiências que a população pode participar do planejamento municipal. Essa aqui é uma alternativa legal, que é obrigação legal da gente abrir essa consulta, né? Abrir essas oportunidades, tem que fazer, e isso é muito importante. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas com os problemas da cidade e ajudarem na solução, a cidade que vai ganhar com isso, né? Mas a administração, além dessas audiências, cria canais mais amplos, diversificados, para que o máximo de pessoas possa contribuir, não deixar limitado a uma data, né, para dar sugestão a um período. Nós temos os vereadores, que são os representantes do povo, e o prefeito está constantemente ouvindo a população, a audiência com o prefeito atende as pessoas no anfiteatro da prefeitura, nas redes sociais, os serviços 0800, e sempre com a mesma atenção e sempre com um retorno, né? Todos os planos municipais vigentes foram compartilhados com a população e orientaram a proposição e a execução das políticas públicas do município a longo prazo, em diversas áreas. Então, nós temos o Plano Municipal de Defesa Civil, o Plano Municipal de Educação, o Plano Municipal de Saúde. Não dá para pensar em planejamento sem olhar para cada uma dessas políticas e seus planos setoriais. Os canais de comunicação da prefeitura, também aqui, reforçando que o planejamento não se restringe, né, à questão das audiências ou das peças orçamentárias, o sistema orçamentário, a administração muito mais ampla. E, como o tema é bem complexo, há muitos demonstrativos, muitas informações, a gente se coloca sempre à disposição para esclarecer a dúvida, explicar melhor alguma coisa que possa ter ficado exposta de uma forma mais superficial, através do e-mail fazenda.audiência@indaiatuba.sp.gov.br. Muito obrigada pela atenção. Está encerrada a exposição. Agradeço ao secretário de Junta da Fazenda, senhora Paula. Passo a palavra agora ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, senhor vereador Dr. Tinel, para que faça as suas considerações. Oi, gente.
Eu sou o presidente da Comissão de Justiça e Redação e esta comissão é responsável pela análise de todos os projetos de lei que entram em tramitação na Câmara Municipal. Gostaria de informar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, receberá nosso parecer depois que os prazos para a participação popular tiverem acabado. Em seguida, o projeto deve seguir para apreciação em plenário, cabendo ao nosso presidente, Dr. Luiz Carlos Chavarini, determinar a data de votação. E agora eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, o nosso vereador Alexandre Pérez. Olá, reforçamos a importância de participação de todos os cidadãos nas discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Informo que as dúvidas e sugestões podem ser enviadas até o dia 17 de maio, nos endereços que estão aqui na tela. Muito obrigado a todos. Agradeço à secretária da Fazenda pela exposição e aos presidentes das comissões permanentes da Câmara Municipal. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente audiência pública.